posicionamento acerca da Trindade. Então eu quero ler com você já e pedindo para você acompanhar essa videoaula até o final. Eu creio que você terá um entendimento melhor, será esclarecido a respeito deste assunto, Trindade, tá certo? A Trindade Santa. Então nós vamos estar analisando isso, seremos objetivos direto no assunto e eu creio que terás uma compreensão. Acompanhe o nosso vídeo até o final. Eu já quero ler o nosso posicionamento sobre este tema, a Trindade Santa. Nosso posicionamento é esse. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico. Monoteísmo é a crença em um único Deus. Que Deus é uno em essência ou substância, indivisível, quer dizer, não se divide, em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, distintas em função, manifestação e aspecto. Então, aí está o nosso posicionamento sobre a Trindade. Aí alguém vem a dizer o seguinte: mas a Trindade, ela é bíblica? Os apóstolos ensinaram? O que o Senhor Jesus falou? O que a Bíblia fala a respeito da Trindade? Eu quero começar dizendo o seguinte, que a palavra em si, Trindade, ela não aparece na Bíblia. Ela não aparece a palavra, mas o seu conteúdo, o seu ensinamento, ela tem na Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Nós vamos analisar depois o nosso posicionamento. A respeito disso, não quer dizer que a doutrina, o ensinamento não existe, porque a palavra não está inserida, a palavra está inserida na Bíblia. Porque senão assim teria que eliminar o livro de Esté e o livro de Cantares, que não aparece o nome Deus, e nem por isso foi excluído dos livros canônicos, e sim aceito como livro inspirado, porque se descobre que nos bastidores Deus estava assim presente em toda aquela história, eu posso dizer presente no livro. Então nem por isso foi eliminado. Então a palavra em si Trindade não está na Bíblia, mas o seu conteúdo, o seu ensinamento, ela está presente em toda a Bíblia. Mas antes de nós lermos alguns textos da Bíblia, eu quero só falar em rápidas palavras aonde apareceu essa palavra. Essa palavra apareceu aproximadamente no século IV, depois de Cristo, aonde houve um concílio para resolver problemas doutrinários na época, que foi esse concílio começou ali em Niceia, concílio que foi preparado por Constantino, Constantino, que era o imperador da época. Ele bancou tudo para a liderança do cristianismo, a liderança religiosa da época viesse participar, que é chamado Concílio Ecumênico, um concílio universal, quer dizer, reunindo todos os bispos, presbíteros, todos aqueles líderes religiosos para debater assuntos. E um do assunto principal foi acerca de Cristo, a cristologia, que Ário, que foi um defensor, que é conhecido hoje como a doutrina arianismo, ele defendia com unhas e dentes que Cristo era um ser criado. Então aí surge e outros pontos, que seria hoje a nossa convenção, quando nos reunimos, anual. Eles reuniam esses concílios para resolver questões, E haveram várias questões, por exemplo,
o domingo seria o dia de descanso, não queriam mais o sábado judaico, e vinha a questão da Páscoa, e vinha muitos pontos, e um principal foi tratado a respeito da deidade de Cristo, né? E naquele concílio de Nicéia, foi presidido ali por Constantino, mas diz a história que ele não votou, não podia, ele não votou, mas Ário apresenta a sua defesa, apostando que Jesus era um ser criado, mas Atanásio se posiciona e apresenta biblicamente o seu posicionamento bíblico e passa a apresentar a palavra trindade, que significa também triuno, seria 3 em 1, que nós afirmamos o seguinte, que é a unidade, né? A trindade é a unidade, trindade santa, uma unidade composta e não absoluta, mas sim composta por 3 pessoas. Foi aceito o posicionamento de Atanásio e sai o decreto de Atanásio, colocaram o nome dele, se posicionando sobre a crença da trindade, né, que está na Bíblia. E desde aí se é adotada. Ela foi elaborada, trabalhada, possivelmente para o ano 500 só que foi confirmada a respeito desse ensinamento, que até hoje está em nossa declaração de fé. Então, aí surge a palavra trindade, mas o seu conteúdo, o seu ensinamento, eu posso dizer, o que Atanásio enxergou é o que nós vamos nesse vídeo, em rápidas análises, apresentar para você, para um esclarecimento melhor. Então eu disse no início que a trindade ela já estava inserida na Bíblia, de Gênesis. Então antes de ler Gênesis, eu quero ler em Mateus, o Senhor Jesus falando, em Mateus 28, 19, que diz assim sobre a trindade. 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então aí está o Senhor Jesus já de forma explícita, revelando a respeito da trindade, né? As 3 pessoas no mesmo nível, quando ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está falando na mesma essência, na mesma autoridade. Então, Cristo já vem apresentando acerca da trindade. O apóstolo Paulo também, ele apresenta a respeito da trindade. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, vamos ler, diz assim a palavra de Deus. 2 aos Coríntios, capítulo, 13, que é a benção apostólica, que ela é adotada por algumas igrejas, não são todos. Isso não é doutrina, é um costume, mas está aqui. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, com vós todos. Amém. Então, Paulo também, ele fala a respeito da trindade, apresentando as 3 pessoas na sua mesma essência. João também, o apóstolo João, falou a respeito da trindade. Primeira carta escrita, carta universal do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: porque 3 são os que testificam no céu. Olha aí, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo.
estes três são um. Então aí está na Bíblia, então a gente já começa a perceber que a Trindade, ela é um assunto bíblico. Então, quando nós percebemos que é um assunto bíblico a Trindade, que são três pessoas, todos três têm atributos divinos. Para você saber o que é um atributo divino, a aula anterior sobre Deus está lá uma explicação sobre os atributos divinos. Então, os três apresentam os atributos divinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três. E o Antigo Testamento apresenta o próprio Pai, vamos dizer assim, questão de aspecto, né? O Pai, ele fala do monoteísmo bíblico, crença em um só Deus. Quando ele cita lá nas tábuas da lei, sobre a lei que deu a Moisés, que não terá outro Deus além de mim. Passando disso é idolatria. Então a gente vê o Pai apresentando o monoteísmo, a crença em um único Deus para Moisés. A gente vê o Senhor Jesus também apresentando acerca do monoteísmo bíblico. Eu quero ler, o próprio Cristo fala do monoteísmo bíblico em Marcos capítulo 12, que fala do primeiro de todos os mandamentos, Marcos 12, o versículo 29, que diz assim: E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então a gente já vê no Antigo Testamento o monoteísmo bíblico e no Novo Testamento, de forma mais explícita, próprio Cristo falando do monoteísmo bíblico. E falando de unidade, a gente vai perceber o seguinte, que eu disse no começo que a doutrina, o assunto sobre o que se trata a Trindade, ela está inserida em toda a Bíblia. E em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali o próprio Deus, ele já apresenta a pluralidade de personalidades, né? A pluralidade de personalidades em um só pessoa. Então, o próprio Deus, ele apresenta acerca da pluralidade. Não, no caso, nós cremos no monoteísmo bíblico, né, de forma a unidade não absoluta, e sim composta. E a gente vai ver em Gênesis 1:1 que o próprio Deus, quer dizer, a Bíblia já vai apresentar o seguinte, acerca da pluralidade de personalidade em uma só pessoa. Quando a Bíblia fala em Gênesis 1:1, que ali está inserido a palavra, no original ali está Elohim. Gênesis 1:26, quando Deus está falando, ali também o nome Deus é Elohim. Para nós entendermos isso, Elohim no hebraico é o plural de Eloá. Eloá seria o singular. E Elohim seria plural de Eloá. Então, quando, por exemplo, nós vamos entender a tradução da Bíblia em português.
Em todas as passagens bíblicas que aparece no original o nome Eloá, que foi que o João Ferreira de Almeida fez? Ele, ou as outras traduções, ele colocou Deus com letra minúscula, para a gente entender. Deus com letra minúscula, eles inseriram a letra minúscula aonde aparece o nome Eloá, singular. E aonde aparece a palavra Elohim, que seria o plural de Eloá, foi inserido a letra com D maiúscula, se referindo ao Criador. Então a gente vê já em Gênesis 1 a pluralidade, né, de personalidade em uma só pessoa. 1:26, eu vou ler, diz assim, 1:26 de Gênesis, diz o seguinte: E disse Deus, e disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está aí na Bíblia a pluralidade de personalidade em uma só pessoa. Em Gênesis 11 também fala na construção da Torre de Babel, quando Deus ele desce para confundir, ele diz em 11:7 de Gênesis o seguinte: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Verso 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Então tu vê a pluralidade de personalidade em uma só pessoa. O Elohim falando, desçamos, né? Desçamos e confundamos, plural. Ele está falando com mais de uma pessoa. Alguém pode dizer, não, ele está conversando com os anjos. Aí tu estaria afirmando que os anjos estão na mesma essência, para entender, no mesmo patamar que Deus. Aí forçou a interpretação bíblica, porque os anjos são seres criados. E a gente vai ver um dos atributos de Deus, que ele é um ser eterno, ele é eterno, não tem começo nem fim, né? Não tem início, ele se existe por si só. Aquilo que Moisés disse, vão perguntar, quem me enviou? Vai lá e diz que o eu sou te enviou. Pronto, resolveu a questão, a dúvida de Moisés. Então a gente vê o seguinte, que essa questão já desde o Antigo Testamento, ela estava de forma implícita, que foi o que Atanásio enxergou. Né? Existe uma variedade de texto. Olha, só para ter uma ideia, o nome Elohim, ele está impresso na Bíblia, e aparece as passagens bíblicas, que aparecem mais de 2.000, em torno de 2.700 passagens bíblicas aonde o Elohim está falando. Vai aparecer o Eloá, que é o Deus singular, que na Bíblia em português tu vai achar com D minúsculo, aí é Eloá. Onde tu achar com D maiúsculo, aí é Elohim. E Elohim é o plural de Eloá. Seria a pluralidade de personalidade em uma pessoa. Então, passagem bíblica, mais ou menos 2.700 passagens, que nós não vamos analisar todas. Isso aqui é só para você entender um pouco sobre essa questão. Então, quando nós falamos sobre isso, nós vamos entender o seguinte, é estudar sobre o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Você vai ver que todos três têm os atributos divinos. Temos os textos bíblicos, onde a eternidade, o Pai eterno, Salmo 92. Temos aonde o Filho é eterno, Colossenses 1,17. E temos aonde o Espírito Santo, também eterno, Hebreus 9,14. A onipresença, nós vamos ver o Pai, que é onipresente, em Jeremias 23, 24. O Filho é onipresente, Mateus 28, 19. Onde nós lemos, agora nós fizemos a leitura, que lemos só a parte inicial do versículo, mas na outra parte fala da onipresença de Cristo. E o Espírito Santo também, que é onipresente, Salmo 139, 7. A onisciência do Pai, são atributos divinos. Primeira carta de João 5,20. O Filho também é onisciente. João 21, 17. Ele sabe de tudo. E o Espírito Santo também é conhecedor de todas as coisas. Primeira carta aos Coríntios 2,10. A onipotência. Pai é onipotente. Aonde ele diz que ele é o Deus Todo-Poderoso, diz para Abraão, que iria cumprir a promessa, porque ele é Deus Todo-Poderoso. O Filho também se revela que ele é o Todo-Poderoso. Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder, não é me dado o poder, é me dado todo o poder, aonde? No céu e na terra. Então ele tem todo poder, é um atributo da onipotência de Cristo. E o Espírito Santo também, ele tem todo o poder. 1 Coríntios 12, 11, que eu vou ler, diz assim: o Espírito Santo também é onipotente. Olha aí, 1 Coríntios 12, 11, diz assim, olha o que diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É como ele quer. Não é como eu quero, não é como tu queres, e sim como ele quer, ele decide. Aí revela a onipotência do Espírito Santo. Ele reparte a cada um como ele quer. Se ele quer, ele faz. Então nós vemos também a santidade. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. O Pai é a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, 1,16, dizendo que Deus é santo. O Filho também, 1,35, falando que santo. E o Espírito Santo, Efésios 4,30. Então nós vemos o seguinte, que os três apresentam, não são três deuses, eles apresentam os atributos divinos. Porque se eu afirmo que seriam três deuses, é o chamado triteísmo. O triteísmo é uma doutrina que ensina que Jesus é um Deus, o Pai é um Deus e o Espírito Santo é um Deus. Seriam três deuses. Isso é o triteísmo. Tem também o unicismo, que diz que são três modos, pessoas distintas, separadas. E a gente crê que ele é indivisível, quer dizer, a substância, ela é única, ela não se divide. Explica isso. Olha, a ciência, ela procura sempre explicar alguma coisa, mas esse ponto dá uma explicação para uma compreensão melhor a respeito da Trindade, que em substância é uma só. A substância, a essência é uma, é indivisível. O que se divide, o que é parcial, é a pessoa, são as pessoas, seria
em 3 pessoas, a pessoa, o que seria parcial. Por exemplo, dá um exemplo de ciência. H2O. H2O tu pode achar em estado líquido, sólido e gasoso. Em estado líquido, a substância é H2O. Gelo é H2O, só que em estado sólido. E em gás, né? Estado gasoso em gás, também H2O. Então a substância é uma só, a essência é uma só. A personalidade, a manifestação, um se manifesta de forma líquida, outro se manifesta em forma sólida, um se manifesta em forma de gás, né? Então são manifestações, aspectos diferentes, mas a essência é uma só, é H2O. Então, a Trindade também seria. Então, não são distintas, elas são 3 pessoas em um, né? A unidade composta por 3 pessoas. Tem o unitarismo, que dizem, essa é uma doutrina que diz que somente o Pai é Deus, né? Algumas seitas acreditam que Jesus é um ser criado, que ele é um profeta, que ele é uma pessoa muito especial, mas ele não é Deus. Quem é Deus é o Pai. Esses são os unitarismo, a doutrina do unitarismo, né? Que tem as seitas acreditam nessa doutrina, desfazendo a deidade de Cristo, que era a briga lá de Atanásio com Ário, né? Ário firmando que Jesus era um ser criado, que ele passou a existir quando nasceu de Maria, esquecendo que João 1 diz que ele estava no princípio, e ele chega a dizer também lá em João que ele era antes de Abraão. Então para nós identificarmos a respeito de uma seita, por isso a importância de nós conhecermos as doutrinas bíblicas, o que a Bíblia ensina no seu geral, no seu conteúdo. Porque as seitas, o que elas fazem? Elas pegam pontos isolados e lançam. E quem não conhece vai ter o quê? Dificuldade para entender e vai ser ludibriado por eles. Então eles pegam pontos isolados, achando que há uma contradição bíblica a respeito da Trindade, e você não sabendo responder, acaba se perdendo e sendo levado por doutrinas de velhas caducas. Então nós vamos já finalizando, nós vamos falar de função. A função das 3 pessoas da Trindade é aonde está a distinção de um para com o outro, mas em natureza é uma só, são iguais. Majestade, poder e glória são iguais. A diferença, o que são diferentes é em serviço. E esse serviço não quer dizer que um é maior do que o outro, como se houvesse uma hierarquia na Trindade. Como hierarquia na Trindade? Muitos cristãos ainda sem raciocínio, eles fazem essa hierarquia na Trindade. Colocam um Pai por ser Pai primeiro, Filho segundo e o Espírito Santo em terceiro, né? Essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo é uma questão de manifestação, de aspecto, H2O, de aspecto, né? Revelando personalidades. Então não existe uma hierarquia. O Pai não é maior do que o Filho, nem o Filho é maior que o Espírito Santo. Todos os 3 em sua natureza são iguais, são semelhantes. Mas aí alguém vai dizer para mim, mas tu vai ver no Novo Testamento o Senhor Jesus dizendo que veio fazer a vontade do Pai.
que eu vim para cumprir a vontade do Pai, eu vim para servir. Quando a gente pega só um texto isolado desse, a gente pode até acreditar nisso, que o Senhor Jesus, ele é sujeito ao Pai. Essa sujeição de Cristo em relação ao Pai, quando ele se refere em muitas passagens bíblicas, que ele diz que eu vim para fazer a vontade do meu Pai, vim para cumprir a missão que eu recebi, então a gente vai ver o seguinte, também a passagem bíblica, que ele diz, eu e o Pai somos um. Ele que é João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então você vai ver, né, o próprio Senhor Jesus falando acerca que ele, no mesmo tempo que ele diz que ele é servo, que ele está sob submissão ao Pai, essa submissão não quer dizer que ele é menor e que ele é inferior. Não, essa submissão é o seguinte, deixa eu ler aqui João 10, confirmar, né? João 10:30, eu e o Pai somos um. Então, no mesmo que ele diz que ele veio dando submissão, servidão, mostrando como inferior, né, por serviço, que a distinção entre eles é na questão de serviço, mas aqui ele diz, eu e o Pai somos um. A gente percebe o seguinte, que em Filipenses, capítulo 2, os Filipenses, olha o que diz a Bíblia acerca de Cristo sobre essa questão, quando ele se apresenta se referindo à servidão, cumprir a missão do Pai, dando a entender que ele é inferior ao Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 6, que diz assim, que sendo em forma de Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 7, vou repetir. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quando ele falava como homem, ele estava falando como servo, se expressando ao Pai como homem, se expressava como cumprir a missão do Pai, como servo. E diz o versículo mais embaixo, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele se fez servo para salvar a humanidade, a todos nós. Então isso não quer dizer que existe uma hierarquia. Não, eles são iguais em essência, analisando o conteúdo geral. O Senhor Jesus mostra apenas que ele é o quê? Um servo. Então nós vamos ficar por aqui. Espero ter ajudado um pouco sobre a Trindade, né, esclarecendo alguns pontos. Existem muitos versículos para o que eu falei, nós não vamos estar lendo todo, mas uma explicação para um entendimento, uma compreensão rápida e lógica a respeito da Trindade. Então, finalizando, lendo novamente o que nós cremos. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência e substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, distintas em função, manifestação e aspecto. Tá certo? Então, todos três estão no mesmo patamar,
mesma essência, não existe essa hierarquia. Eu me lembrei agora de hierarquia a respeito da bênção apostólica, que na bênção apostólica fala o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Eu vou ler aqui, segunda carta aos Coríntios 13:13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, com vós todos. Amém. Então, eu li isso aqui porque é o seguinte, finalizando sobre essa questão, porque eu tenho visto muito, quando a gente vai ouvir, eu ouço alguém dar a bênção apostólica, está escrito, quando se dá a bênção apostólica, está escrito assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, comunhão do Espírito Santo, consolação do Espírito Santo. E tem pessoas quando vai dar a bênção apostólica e coloca o Pai em primeiro e tem dificuldade para acompanhar o que a Bíblia diz em segunda carta aos Coríntios 13:13. Não estou dizendo que é uma heresia, não é uma heresia. Talvez ele tenha a dúvida ou consegue fazer uma hierarquia dentro da Trindade, achando que o Pai é superior ao Filho e o Filho ao Espírito Santo. Então, quando ele vai dar a bênção apostólica, ele não consegue falar primeiro o Senhor Jesus, depois o Pai. Não, o Pai é o Pai, tem que ser primeiro. Aí ele coloca o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, mais embaixo. Só que a bênção apostólica diz a graça do Senhor Jesus Cristo primeiro, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então isso aí é uma questão, não existe hierarquia, diz aqui primeiro o Senhor Jesus, né? Talvez Paulo faz isso até para mostrar que não há uma hierarquia, primeiro, segundo e terceiro. Não, todos três são iguais em essência, né? Em substância, uma unidade, mas composta por três pessoas divinas, santas. Então, Deus abençoe, espero que tenha contribuído, esclarecido sobre a Trindade, nosso posicionamento, que nós cremos. Então, que Deus abençoe e espero você na próxima aula, em nome do Senhor Jesus.